concentrada na oração, do nada chegou o convite. Falei, ai meu Deus, tô atrasada. Mas sempre demora Vamos lá, um pouquinho. Tem um delayzinho. Eu acho que hoje o meu tava um pouquinho mais, porque ainda tava assim, sem parecer que tava indo pro final, entendeu? Mas enfim, tô aqui. Bom dia para todo mundo. Vamos continuar nosso estudo de hoje, né? Para a glória de Deus. Hoje eu vou assim tentar falar menos e expor mais a palavra a vocês, porque o Senhor me conduziu assim. Hoje a gente vai dar continuidade a uma mesa muito importante e às vezes muito negligenciada no meio do povo. Mas antes de falar dela, nós vamos fazer a declaração a respeito da palavra de Deus, da palavra santa, da palavra da verdade, palavra que nos transforma, amém? Pega aí sua Bíblia, vamos fazer a declaração juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente está na mesa do Espírito Santo. Ontem a gente viu ali o finalzinho, não era bem essa palavra que eu queria dizer, mas já assim, esmiuçando mais esse assunto, a mistura da mesa do Espírito Santo com a correspondência da igreja, com a mesa da igreja, como que elas se fundem, como que a igreja também tem uma mesa para oferecer, não só entre os irmãos, como para o mundo. Então a gente falou um pouquinho sobre essa mesa da igreja, sobre a questão de como agir uns com os outros, como agir com os necessitados, como agir com os de fora. Nós comentamos sobre isso. E é importante que a gente tenha um entendimento dessa profundidade, né? Dessa ceia que é mais que um ritual, né? Ela é de verdade um ensino, um anúncio da mensagem, da pregação mais importante ali do Evangelho, que Jesus se entregou por nós, que o Pai deu o seu Filho para se entregar e que Jesus ressuscitou e que nós estamos fazendo o que estamos fazendo e sendo quem estamos sendo para a glória dele, em memória dele. E aí hoje a gente vai entrar numa mesa que às vezes é muito negligenciada pela palavra, pelo povo de Deus, mas é muito honrada pela palavra de Deus, que é a mesa da sabedoria. Muitas vezes a gente trata a sabedoria como se fosse um acessório. Como quando eu falo que às vezes a gente trata o Espírito, a gente não, né? Algumas pessoas tratam o Espírito Santo como um acessório, como algo que você pode adicionar ou tirar. E o Evangelho não funciona dessa maneira. Sem ele nós não somos igreja, sem ele nós não somos corpo, nós não funcionamos da maneira que precisamos funcionar. Sem ele nós não temos a capacidade de fazer e de ser quem o Senhor quer que a gente seja. E a palavra de Deus vai dizer que, lá em Isaías 11, no versículo 2, que o Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria. Diz assim a palavra: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, falando sobre Jesus, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aí no 3 continua assim: ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Então o versículo 2 está afirmando que o próprio Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. Então não tem como a gente se sentar na mesa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, construir ali uma mesa para a igreja, para que a igreja convide os outros para sentar, sem lembrar da mesa da sabedoria.
Nath, mas aí você está forçando um pouquinho a barra de se a sabedoria tem uma mesa. Você falou da mesa de Deus, tudo bem, mas a sabedoria tem uma mesa, sim, ela tem. E a gente vai ver hoje que ela colocou uma mesa para nós. Eu queria que vocês guardassem esse versículo, porque esse era o Espírito que estava sobre o Senhor. E na minha Bíblia, na minha versão, e eu acredito que na sua também, o Espírito está com letra maiúscula. E todas as vezes que o Espírito está com letra maiúscula, se refere ao próprio Espírito de Deus. E aqui está dizendo o Espírito com E maiúsculo de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aí a gente lembra, né? Que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É onde a sabedoria se estabelece. É o que ela traz para nós. O que a sabedoria vai trazer para mim e para você? O temor do Senhor. O temor do Senhor precisa estar em nós. A gente tem falado desse temor, a gente tem falado dessa consciência, a gente tem falado de como a gente precisa entender que esse temor do Senhor nas nossas vidas. Mas o temor do Senhor, ele vem por causa da sabedoria. A sabedoria estabelece esse princípio em nós. A gente pode se relacionar com o Senhor. A gente pode amar o Senhor, a gente pode orar, a gente pode ter uma vida com Deus. Mas se a gente não tiver o entendimento de que precisamos ter temor do Senhor, e de novo, não é o temor do medo, é o temor do reconhecimento da santidade de Deus e do poder que há nele, da soberania que ele exerce sobre nós. Quando a gente tem entendimento desse temor, a gente age diferente. Não precisa necessariamente ter ninguém por perto para ficar o tempo todo vigiando a gente sobre o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Porque quando a gente olha para o lado, pode até não ter ninguém, mas quando a gente tem o espírito da sabedoria, o espírito de toda sabedoria diz para nós: não faça isso. Tema o Senhor. A gente precisa recuperar esse temor. Já falei isso aqui. Às vezes a gente trata essa a geração assim, a minha, para baixo, como é uma geração que teve muitos problemas familiares, problemas com os seus pais. O divórcio começou a ser mais fácil, né, de acontecer. Não é que não acontecia antes, mas ele se tornou mais fácil de acontecer. Como essa geração começou, de mim para baixo, começou a viver muito isso, a gente levou a Deus como pai, como amigo, como aquele que consola, como aquele que coloca no colo, como aquele que entende a minha dor. E isso tudo é verdade, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente esqueceu de instituir o temor. Então precisamos voltar para essa mesa e lembrar que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Em Provérbios 24, no versículo 3, e eu gosto de dar uma versão que não é a NVT, mas eu vou ler nas duas, diz assim: com sabedoria se constrói a casa. Lembra lá? A mulher sábia edifica, constrói a casa. Aí na NVT diz assim: e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Mas tem uma versão que eu pesquisei aqui de última hora, não vou agora saber dizer, mas eu acho que é a King James, que fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. E às vezes a gente fala: não, o sábio edifica, o sábio constrói. Mas a sabedoria e o discernimento andam juntos. Com sabedoria se constrói, com discernimento se consolida. A palavra do Senhor sempre vai trazer a importância da sabedoria e a importância do discernimento na nossa vida. Nós precisamos lembrar, eu já comecei aqui a colocar os textos para vocês, que o homem maduro em Deus, o homem espiritual,
ele discerne todas as coisas. Aquele que ouve e pratica, constrói. Ele é sábio. Mas aquele que é espiritual e maduro, ele discerne, ele consolida o que ele fez. Lembra lá, 1 Coríntios 2, 14 e 16. Quem não tem o Espírito, com E maiúsculo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Todos nós que temos a mente de Cristo precisamos ter o espírito da sabedoria e o espírito do discernimento. Nós precisamos ter a sabedoria para construir e o discernimento para consolidar o que a gente construir. Ninguém constrói para deixar algo vazio, para deixar algo inabitável, para deixar algo sem utilidade. Não faz sentido a gente desperdiçar energia para isso. Então a gente usa a nossa sabedoria para construir e com discernimento a gente preenche os cômodos que foram construídos. A gente vai colocando o que precisa ser colocado nos cômodos. A gente vai transformando não só a construção, as paredes, mas a gente vai adornando a casa. E o discernimento faz isso. Quando a gente vai olhar no dicionário que é discernimento, discernimento quer dizer conhecimento, entendimento, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Juízo, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. E aí quando eu vejo esse juízo aqui, né, eu lembro do sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Esse prudente é ajuizado, é sensato, é vigilante, é precavido. A Bíblia está o tempo todo nos orientando a ser sábios, a termos discernimento. Nós precisamos lembrar que isso faz parte da caminhada cristã. Por que, Nath? Porque o tempo todo nós seremos tentados. Tentados a pecar, tentados a sair da mesa, tentados a sair do caminho, tentados por esse mundo, tentados até por nós mesmos. Pelas nossas próprias concupiscências, o inimigo vem e nos tenta com as nossas próprias fraquezas. E às vezes a gente está com o Senhor, a gente está ali, a gente está com força de vontade, a gente está com um coração sincero, a gente está se esforçando para perseverar, a gente está se esforçando para dar fruto, a gente está se esforçando para poder derramar os dons sobre as pessoas, sobre a igreja, mas a gente se esquece da mesa da sabedoria. E essa sabedoria, esse conhecimento, não é o conhecimento de muitos livros, dos muitos estudos, do enfado de você ter muito conhecimento para lá e para cá. É o conhecimento do Senhor. E a gente tem o conhecimento do Senhor começando por aqui, pela vida de oração, pela entrega do jejum, pela prática da palavra. Lá em Eclesiastes 12, no versículo 12, diz assim, capítulo 12, versículo 12. Meu filho, deixe-me lhe dar mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato. Agora o 13. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Quem está escrevendo Eclesiastes é Salomão, a gente sabe, e ele era o homem que pediu a Deus sabedoria. E ele fala, olha, estudar demais é cansativo. A sabedoria, no final de tudo, ele termina parafraseando para vocês, dizendo, estudar demais é enfadonho. Ele não estou falando de a gente estudar a palavra, estou dizendo da gente ficar atrás do livro, da letra, e só de ter conhecimento a título de informação, de saber o significado em grego, em latim, em aramaico, não é sobre isso. Ele diz, olha, estudar demais é cansativo. Mas a minha conclusão é essa aqui. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Então, quando a gente estuda a palavra, quando a gente estuda o nosso Senhor, quando a gente vai atrás do ensino,
A gente precisa entender que a gente está fazendo isso para temer a Deus e obedecer o que Ele disse. A Bíblia vai dizer, Jesus, né, vai dizer pra gente lá no Evangelho de Mateus, quando vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, quando a gente estuda, quando a gente internaliza, quando a gente vai atrás, é pra gente temer ao Senhor e cumprir o que Ele disse. E obedecer os seus mandamentos. E a sabedoria traz esse entendimento para nós. O espírito da sabedoria impele a gente a esse caminho. Não adianta o muito praticar, o muito ler, o muito internalizar, o muito buscar, se eu não pratico, se isso não me leva a temer a Deus, a obedecer, a fazer a vontade do Pai. Então a gente precisa sim voltar para essa mesa, a mesa da sabedoria, a mesa do conhecimento de Deus, a mesa do temor do Senhor. É essa a mesa que a sabedoria coloca para a gente. Lá em Oséias 4, no versículo 6, a gente conhece, né? Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Meu povo perece por falta de conhecimento. E não é aqui o conhecimento, como eu estou falando, de dar muita informação. É o conhecimento que te leva a entender o Senhor, a corresponder ao Senhor, a temer ao Senhor. Nós precisamos voltar a essa prática. Nós precisamos voltar ao entendimento de Deus. E a Bíblia vai falar da sabedoria. A sabedoria, lá, eu vou ler com vocês primeiro o capítulo 8 de Provérbios e depois a gente vai para o 9, se Deus quiser. Eu vou ler o capítulo todo, porque o Senhor me orientou assim. E aí eu queria que vocês, se pudessem pegar a Bíblia, se vocês pudessem acompanhar, se vocês pudessem não se distrair, que a gente pudesse ler junto, para a gente entender quem é a sabedoria, o nível de importância que ela tem na nossa vida espiritual. E depois, lá no capítulo 9, a gente vai ver que ela colocou uma mesa para nós, que ela está dizendo isso. Amém? Vamos ler então Provérbios 8. Provérbios 8 diz assim: escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. A gente sabe que o espírito da sabedoria, o espírito de Deus é o espírito da verdade. Vamos continuar. Meu conselho é justo. Não há nada que distorça a verdade ou dela se desvie. Qual é a verdade, Nath, que a sabedoria traz? Ela é toda baseada na verdade. Não na minha, não na sua, não no que a gente leu no livro do filósofo ABC. Alguns têm pensamentos muito produtivos, graças a Deus, o Senhor dá capacidade, mas a verdade é essa aqui. E o conselho da sabedoria é aquele que provém daqui. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento, para os que são espirituais e discernem as coisas do Espírito. Escolham minha instrução em vez de prata e conhecimento em vez de ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Para aqui. Pensa em tudo que você pode desejar. A Bíblia está dizendo que nada do que a gente deseja se compara à sabedoria. Olha o nível que a palavra de Deus coloca a sabedoria e às vezes a gente considera ela como um acessório na nossa vida cristã.
Vamos no 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Lembra? Sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Sejam ajuizados como a serpente. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. É a sabedoria que sabe onde mora, onde está o conhecimento e o discernimento verdadeiro. Quem teme o Senhor odeia o mal. Aí olha aqui onde é que ela sabe onde encontrar. No temor do Senhor. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Olha aqui o que se opõe à sabedoria, o que se opõe ao princípio do temor ao Senhor. O orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Anotem essas 4 coisas se vocês puderem, ou agora, ou depois, quando vocês reassistirem. Porque são coisas que vão de encontro à sabedoria de Deus. São práticas que vão de encontro à sabedoria do Senhor e, consequentemente, vão de encontro ao temor do Senhor. E é aqui que Satanás anda. É aqui que Satanás se enche. Ele não foi o orgulhoso de toda a história. Ele não foi aquele que se elevou, que quis se elevar, na verdade, que foi o mais arrogante de todos os seres criados por Deus. Aí você vê, portanto, odeio o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. 4 coisas que se opõem à sabedoria e o temor do Senhor. Aí você observa alguém, não para julgamento, tá? Você observa a si mesmo. Você observa um irmão, você observa um povo e vê o que está prevalecendo. Se for orgulho, se for arrogância, se for corrupção, se for as palavras perversas, está faltando o temor do Senhor, porque está faltando sabedoria. E nós fazemos isso não é para dizer, olha, você é um tolo. Não, é para a gente se encher de toda a sabedoria e dizer, em mim não, em mim vai parar. Em mim vai parar todo o orgulho, em mim vai parar toda a arrogância, em mim não vai haver corrupção, em mim não vai haver palavras perversas, em mim acabou isso. Se isso estava correndo no meio do povo até agora, em mim acabou. Por quê? Porque eu sou melhor que você? Não, porque eu estou buscando sabedoria. Estou me tornando alguém maduro em Deus. Até que você chegue a esse lugar também. Para que o temor do Senhor se estabeleça no nosso meio. A gente viu lá na igreja primitiva que porque todos eram cheios do temor do Senhor, então havia muita operação de sinais e maravilhas. Porque há entendimento da presença e da santidade de Deus. A gente não brinca com a santidade de Deus. E a gente só não brinca com a santidade de Deus, a gente só entende o tamanho da santidade de Deus, a profundidade de quem Ele é, por causa da sabedoria. Precisamos lembrar que a sabedoria faz parte da nossa vida cristã. No 14, o bom senso e o sucesso me pertencem. Pertencem a quem? A sabedoria. O discernimento e o poder são meus. Aqui tá, lembra que a gente leu lá em Isaías 11? Que Jesus teria o espírito de conselho e poder. E a palavra vai dizer que a sabedoria tem o discernimento e a sabedoria tem o poder. Graças a mim, a sabedoria, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. A justiça também provém dessa sabedoria, desse entendimento de quem Deus é, desse conhecimento do Senhor. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Qualquer tipo de autoridade. Pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito, o vereador, o pastor, o conselheiro, o pai, a mãe, os mais maduros espiritualmente, o irmão mais velho. Qualquer tipo de autoridade lidera de maneira justa. Julgam de maneira justa. Amo os que me amam. Os que me procuram por certo me encontrarão. Nós
que devemos amar e procurar a sabedoria. Vocês estão percebendo isso? Nós é que devemos entender que também precisamos dela. O espírito da sabedoria, com E maiúsculo, está falando do próprio Espírito Santo aqui. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos ir atrás da sabedoria. Nós precisamos desejar isso. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça, e o Senhor lhe dará. A gente precisa amar a sabedoria. Para quê, Nath? Para eu ser aquela pessoa que vai ter sempre o que dizer? Não! Para eu poder temer ao Senhor e viver de maneira justa, que agrada a Deus. Para cumprir os mandamentos, para cumprir o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Jesus me amou. A sabedoria me leva para esse lugar. Faz arder meu coração por isso. Quando não tem ninguém me olhando, é ela que vai gritar dentro de mim. Os que me procuram, por certo, é uma promessa, gente, me encontrarão. Então, se a gente não tem, é porque a gente não está procurando. E se a gente não tem o suficiente, é porque a gente procurou um pouquinho e desistiu de ficar na mesa dela também. Vamos continuar. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Se lembra da palavra? E ele endireitará as minhas veredas. Lá no Salmo 23 vai dizer: guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Não, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. É a sabedoria que nos faz isso. É o espírito de toda sabedoria que nos guia pelos caminhos da retidão, da justiça, por veredas justas, por veredas que são ensinadas aqui. Vamos continuar. Os que me amam recebem riquezas como herança, não necessariamente material, material também, mas principalmente os tesouros do céu, onde a gente deve acumular de fato os nossos tesouros, como Jesus vai ensinar lá em Mateus. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Olha só. Antes de criar qualquer outra coisa. A sabedoria estava lá, gente, antes do haja. A sabedoria estava lá. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Eu estava lá quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além das suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, como arquiteta que constrói e consolida. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim, na entrada de minha casa. Então a sabedoria tem uma casa. Pois quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, olha essa frase. Todos que me odeiam a sabedoria, amam a morte.
Lembra quando a gente diz a alegria do Senhor é a nossa força? No versículo 30 está dizendo: eu era a sua alegria constante. Alegria de quem? Do Senhor. Sempre exultando em sua presença. O Senhor se alegra com a sabedoria. A sabedoria ficava na presença de Deus com grande alegria, com grande júbilo. O Senhor tinha prazer, se alegrava na sabedoria, se alegra. A sabedoria é uma fonte de força, de vida para mim e para você. A sabedoria é que nos dá entendimento de como temer o Senhor é importante, é mais do que importante, ele é vital, é essencial. Assim como a igreja não funciona sem o Espírito Santo, não tem como a gente ter uma vida reta sem a sabedoria, porque o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. E se ele estava sobre Jesus, ele também é direito da igreja. Isso também foi conquistado na cruz. Lembra que a gente começou lendo lá em Isaías 11, no versículo 2. E o Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No tempo da palavra de Deus, os profetas era que orientavam os reis. Os reis exerciam o decreto, o governo, mas eles buscavam, os reis justos diante de Deus, a orientação dos profetas. Naquela época, os profetas eram a representação do Espírito Santo na terra. Eram pessoas designadas, cheias do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus, para manifestar a vontade de Deus. Hoje, a igreja está aqui, cheia do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito da sabedoria. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer sobre esse Espírito de sabedoria. O mundo precisa se aconselhar com a igreja. E aqueles que não quiserem? Bom, a gente acabou de ler em Provérbios 8. Aqueles que me odeiam, amam a morte. Aqueles que já estão com o coração corrompido, esses aí amam a morte. Mas tem gente por aí que só precisa ver um conselho que vem do Senhor. Só precisa ouvir, só precisa presenciar alguém que vive de maneira justa, de maneira reta, de maneira verdadeira. E isso não é uma opção para a igreja. A gente não pode ser corpo de Cristo e andar por caminhos tortuosos. A gente não pode ser corpo de Cristo e andar sem entendimento de direita e esquerda. A gente não pode viver esses dias maus aqui na terra sem entender o que o Espírito está dizendo à nossa mente, ao nosso coração. Sem entender como que a gente teme ao Senhor em determinada situação. Em todo o tempo. O temor do Senhor tem que ditar a minha atitude e a sua. Ditar o meu pensamento e o seu. A Bíblia diz que quando a gente corrige um tolo, não adiantou de muita coisa. Mas quando a gente corrige um sábio, ele alcançará ainda mais sabedoria. Quando o Espírito Santo me disciplina, te disciplina, e a gente passa a ter mais sabedoria, então a gente está dizendo que está no caminho certo. Mas quando eu e você somos disciplinados pelo Espírito Santo, e isso pode ser através da sua liderança, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, ou até de um irmão que vem em amor te exortar. E a gente rejeita, a gente não ouve, a gente se defende, a gente ignora, a gente se fecha. Nós estamos demonstrando tolice. Nós não estamos amando o Espírito da sabedoria. Para fechar hoje, a gente vai ler Provérbios 9 amanhã, se Deus permitir, que já passou o tempo e eu não quero ler nada correndo. Ontem a gente estava numa situação lá na igreja, eu fui para uma reunião de alinhamento lá, e aí quando a gente estava saindo, eu estava conversando com uma amiga que se converteu no ano passado, tem pouco tempo, e ela estava falando assim umas coisas não muito legais de uma outra pessoa que estava lá, e a pessoa não estava na frente. E aí eu virei para ela e falei assim, fulana, você precisa fechar essa brecha. Não fala sobre isso, não fala dela, não fala assim. Você já está gerando até um certo desdém, uma certa arrogância. Se você não gostou, chega para ela e fala. Eu não falei isso de mim,
Foi o Espírito Santo que me incomodou. E ela começou a se defender. Não, porque não é assim, porque não sei o que eu falei assim, preste atenção no que você está fazendo. Não vamos dar aqui motivo para divisão, para facção. Isso é obra da carne. Vamos vigiar, a gente tem que fechar isso. Você está falando comigo, mas eu já vi você falando com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Isso não vem de Deus. E aí ela olhou para mim e falou assim, tudo bem o que você acha, mas você está errada. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, ela nem tá ouvindo o que eu tô tentando dizer para ela. E ela olhou nos meus olhos e falou, você está errada. Mas ela não estava falando sobre mim, eu estava falando sobre a palavra. Eu posso estar errada. Eu posso estar errada em muitas situações e vou estar, com certeza. Porque a gente quando pensa da gente mesmo, a gente erra. Mas eu estava falando da palavra. E ela negou o que a palavra estava dizendo, não o que eu estava dizendo. E me deu um temor ali naquela hora. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, porque ela ainda está amadurecendo, eu também. Mas ela está vindo mais recente do que eu. E aí a gente entrou do carro no Uber, porque ontem eu não tinha ido de carro, para vir para casa. E aí tinha uma outra amiga e ela começou a conversar sobre o assunto no Uber. E eu falei, fulano, não faz. E o Senhor falando, agora está expondo para pessoas que não são da igreja. E foi me dando um temor no carro, um temor. E ela desceu no meio do caminho com a minha outra amiga. Eu dei graças a Deus, assim, que quando acabou o assunto. E eu cheia do temor de Deus. Quando elas saíram, o motorista virou para mim e falou assim, vocês são da Lagoinha, da igreja? Eu falei, somos. Desculpa aí, minha amiga estava falando demais, não sei o quê. Aí ele, eu tô desviado. Tô pensando em ir lá, sempre pensei em ir lá. Como é que são as pessoas lá? Como é que funciona lá? Ela estava falando de uma irmã da igreja na frente de um motorista que estava desviado pensando em ir para a igreja. E eu estava com tanto temor porque ela estava indo de encontro à palavra e aquilo começou a me tomar. E eu não estava entendendo o nível da profundidade do que estava acontecendo. Quando elas saíram, porque uma amiga não se posicionou, eu me posicionei, ela não gostou e ela continuou com o posicionamento dela. Quando elas saíram e o motorista falou isso pra mim, eu falei, Senhor, nos perdoa. Aí eu falei, olha, você me perdoa. Eu sei que às vezes existem pessoas, nós tratamos de pessoas, são assim, são de outro jeito. Minha amiga tá conhecendo o Senhor agora, mas vai, lá é uma bênção, a igreja é uma bênção, volta pro Senhor. Comecei a falar com ele, até chegar em casa, ele falou, eu vou lá sim, qualquer dia, não sei o que. Eu falei, Deus, obrigada pela oportunidade de eu poder falar com ele de uma maneira que honrasse o teu nome, não por minha causa, mas é porque o Espírito da sabedoria estava ministrando através da palavra. Parem, não façam isso, acaba com esse assunto. E por causa, às vezes, de uma falta de sabedoria, a gente pode perder uma alma para o Senhor. A gente pode ser pedra de tropeço na vida de alguém, sem nem fazer ideia disso. E a Bíblia diz que não é pra gente ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ai daquele por quem vier o escândalo. Então vamos nos calar. Vamos falar sem palavras perversas, sem arrogância, sem orgulho, sem a corrupção. Vamos temer ao Senhor. E que essa consciência desse temor venha construir e consolidar a palavra do Senhor em nós. Nos edifica e nos consolida. Sabedoria e discernimento. Amém? Desculpa passar um pouquinho da hora, mas a gente vai para o Provérbios 9 para a gente ver a mesa de Deus. Se vocês puderem, leem de novo Provérbios 8 e Provérbios 9 para amanhã. Provérbios 9 vai falar da mesa da sabedoria e de uma casa que se contrapõe a essa casa da sabedoria. Amém?